Paz do Senhor, meu irmão. Estamos aprendendo sobre as 7 cartas da Igreja da Ásia e nós estamos chegando hoje na 5ª carta, que é a Igreja de Sardes, né? Essa Igreja de Sardes, ela ficava na antiga capital do reino de Lídia e do rei Crispo. Viveu por volta do ano 560, 545 a.C. Vamos ver aqui que o Senhor Jesus fala por meio do Espírito Santo a essa igreja. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E eu sei as tuas obras e que tens o nome de que vives, mas está morto. Então, esse pastor aqui vivia numa igreja. Essa igreja aqui ela é considerada por alguns teólogos, né, como uma igreja estatal. Essa igreja, depois nós vamos estudar mais um pouquinho lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 44, nós vamos ver sobre o tesouro escondido, para que você possa entender melhor esta parábola, esta mensagem que o Senhor Jesus manda a essa igreja. Eu sei as tuas obras e que tem o nome de que estás vivo, mas está morto. Vivo fisicamente, mas espiritualmente estava morto. Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 1, e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos de pecado. Muitas pessoas você vê caminhando pelas ruas da cidade, eles fisicamente estão vivos, mas espiritualmente estão mortos nos seus delitos de pecado. Então essa pessoa precisa ter um encontro com Cristo. Esse pastor aqui, ele tinha aparência de que estava vivo, mas espiritualmente falando ele estava morto. É muito triste uma pessoa assim. Muitas pessoas na igreja, estão na igreja ali, você olha por fora um crente autêntico, mas infelizmente, se você for conviver com esta pessoa no dia a dia, você vai ver que ele é um morto espiritual. Ele sai da igreja, pratica tudo aquilo que o mundo oferece lá fora. Um crente que não tomou uma posição diante de Deus, não tomou uma posição diante da sociedade. E esse pastor, ele tinha uma pinta de rico e vivo, mas ele estava morto. Você já imaginou você ouvir isso da própria boca de Jesus? Que você está morto? É muito dolorido isso aqui. Mas era a situação desse pastor. Vamos observar que todas as cartas a gente vê muitas qualidades no pastor. A gente vê muitas qualidades na igreja. Mas essa igreja aqui é uma das cartas assim, que além de ter pouco conteúdo para a gente explorar, se você for ler isso aqui, esta mensagem aqui, é poucos conteúdos. Se você, a carta em que eu acabei de gravar, sobre a igreja de Tiatira, tem muito assunto ali. É assunto para você pregar uma semana. Só que essa carta aqui é pouco assunto. Então aqui nós já observamos aqui, eu sei as tuas obras, só que ele não especifica quais são essas obras. Na carta anterior especificava o amor, especificava a fé, especificava também a paciência, o trabalho. Aqui não tem. Não é explicado nada porque não existe. Só diz assim, eu sei as tuas obras. Né? O versículo número 3 diz assim, já vem uma advertência. Ser vigilante. Vigilância. Jesus disse, vigiai e orai. Tem crente que ora bastante, mas vigia pouco. Mas o primeiro que vem é a vigilância. Quando entra a vigilância, nós temos que vigiar a nossa boca, o que a gente fala. Tem pessoas que sobem no altar e falam o que vem na cabeça, não é assim. Nós temos que ser prudentes no falar, vigiar nossa própria boca, que palavras estamos pronunciando, porque depois dessas palavras ditas, elas não retornarão mais. Então aqui, esse pastor precisava ser vigilante com a sua boca, vigilante com o seu ouvido, o que estava ouvindo. Porque tem pastores que ouvem, às vezes o irmão chega com o pastor, abre o coração para ele, confiando nele. Ele ouve tudo, mas não vigia a boca, já sai vendendo a mercadoria daquela pessoa. Não pode ser assim. A Bíblia diz, não deu o que é santo aos cães. Então a pessoa tem que vigiar o quê? A boca, tem que vigiar o ouvido, tem que vigiar suas próprias mãos, aonde ele coloca, porque essas mãos nossas, elas são mãos santas. Quando a Bíblia diz, levantai as vossas mãos sem ira e sem contenda, são mãos santas. Jesus via que ele tocava no leproso e a lepra saía daquela pessoa. Jesus tocou com seu dedo na sogra de Pedro e a febre deixou. Então, quando o pastor, o homem de Deus,
Ele tem que tocar com as mãos e o milagre acontecer, o prodígio acontecer, a maravilha, porque o poder está nas nossas mãos. Deus colocou esse poder nas nossas mãos. Se não fosse por isso, Jesus não tinha dito: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas se Jesus disse, é porque existe poder nas nossas mãos. Moisés levantava as mãos lá no monte. Quando ele levantava a mão, a Bíblia diz que o exército de Israel prevalecia contra os amalequitas, erguendo as mãos para cima. Então, esse pastor talvez não vigiava a sua mão, porque Deus não especifica o que ele precisava vigiar, né? Mas possivelmente precisava vigiar as suas mãos, ser vigilante. É muito importante vigiar as mãos, vigiar os nossos pés. Onde é que os nossos pés estão nos conduzindo? Onde é que os nossos pés estão nos levando? Precisamos vigiar. Aqui na sequência diz o texto sagrado assim: vigia e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O Espírito Santo está dizendo para aquele pastor que ele não tinha achado as obras deles, a ação dele, as atitudes deles perfeita diante de Deus. Então o assunto é sério. O reino de Deus é sério. Eu já pastorei 5 igrejas e fico sempre longe de pastorear a igreja, porque eu sei o que é a responsabilidade de ser um pastor, de cuidar da igreja do Senhor, cuidar da menina dos olhos de Deus. As pessoas estão banalizando hoje. Como eu falei em uma mensagem, aí vão ali, compram um certificado na internet. Eu conheço uma pessoa aqui que era diácono nosso, saiu da nossa igreja e fundou o ministério dele. Dia depois apareceu com uma credencial de pastor. Ele saiu diácono do nosso meio e se apresentando a pastor. Quantas pessoas que saíram de movimentos bons e criaram as suas próprias igrejas, hoje se apresentam. Eu conheço um aí que eu vejo na internet, né, que se apresenta como apóstolo. Aí eu olho para aquele moço, ele não tem, se tiver uns 30 anos é muito. Quem consagrou ele a apóstolo? É que as pessoas não têm noção do que é o reino de Deus. Se as pessoas tivessem noção do que é o reino de Deus, quando Jesus está ali, olha, eu fico impressionado quando Maria chega com Jesus ali e diz: olha, eu e o teu pai andávamos ansiosos te procurando. Jesus disse: não convém tratar dos negócios de meu pai? O reino de Deus é um negócio sério. Então as pessoas se apresentando como pastor aí, mas se você olhar, não tem as qualificações morais de um pastor. Não são dignos do reino de Deus. Era o caso desse pastor aqui. Vamos ler mais uma vez, eu vou repetir este versículo de número 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Que coisa triste para esse pastor. E o mundo está cheio de pessoas aí, se apresentando como pastores. Eu quero ver na hora do acerto lá no juízo final, no grande trono branco. É isso que eu quero ver. Aqui o versículo de número 3 diz assim: lembra-te, pois, que tem recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Você observa novamente a palavra vigilância. Esse pastor precisava ser vigilante. Deus não tinha visto nele uma obra. Tem muitas, repetindo aqui, você que está entregando a sua vida a Cristo e que quer, almeja crescer no ministério, Deus vai abençoar a tua vida, com certeza. Ele quer abençoar a tua vida. Mas atenta para esses conselhos divinos aqui, para que Deus possa olhar em ti e ver realmente em você que Ele te chamou, te capacitou, te instrumentalizou para esse trabalho. Tem pessoas aí que a gente fica, eu olho assim e olho para a Bíblia, pessoas totalmente fora das qualificações moral de um pastor. Mas estou ali se apresentando como pastor, não posso fazer nada. Mas Deus vai tratar com eles, tá? Então, na sequência, o versículo 4 diz assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Algumas pessoas, um que outro. Mas o culpado não era aquelas pessoas que estavam mortas, ali era esse pastor que estava morto espiritualmente, se apresentando como vivo, mas ele estava morto. Sansão disse: já me levantarei e sairei como Dante, mas ele não sabia
que o Espírito do Senhor já havia se ausentado dele. Esse é que é o problema de muitos pastores, achando que Deus ainda está com ele, Deus não está mais com eles. O Espírito Santo já se ausentou dele faz horas. Por isso que essa igreja aqui é apresentada como uma igreja estatal. Tem muitas igrejas estatais aí, hoje em dia o que mais tem, igrejas estatais aí, né? Impérios, né? Eu quero ver na hora do acerto de conta, né? São coisas assim que a gente olha, isso aqui não é uma crítica, é uma realidade. Mas tudo isso aponta para o fim dos dias. Jesus está voltando e eu tenho que estar preparado. Você não precisa se levantar contra nenhum líder, mas quando ele falar o que não está na Bíblia, você sai de fininho e fica com a sua Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Aqui na sequência diz assim, versículo 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira não me riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Tá? O que vencer as tribulações, as aflições, vencer as perseguições, vencer o mundo, vencer o pecado, vencer os prazeres efêmeros desta vida, não contaminar. Aqui diz os que estão de vestes brancas. Salomão diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e não falte o óleo sobre a tua cabeça. As nossas vestes, no sentido espiritual, às vezes estão manchadas pelo pecado do ódio, da inveja, da ira, do ressentimento, do ódio, da falta de amor no coração. Que Deus nos guarde disso. Agora eu vou aqui para Mateus, capítulo número 13, e o versículo 44, para concluir esta mensagem, porque aqui fala sobre um tesouro escondido. E esta igreja de Sardes, ela tem uma figura desse tesouro escondido, aquele que está oculto, aquele que você não sabe. Diz aqui, Mateus 13, 44, também o reino do céu será semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Este tesouro aqui, amigo, é a minha alma e a tua alma. Por que muitas vezes escondido? Porque às vezes esse tesouro está mergulhado no pecado, ele está escondido atrás do pecado. Este homem que compra o campo é Jesus. Esse campo representa o mundo. O preço que foi dado por este tesouro escondido é o próprio sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então Jesus veio a este mundo, saiu do lugar de glória dele e veio a este mundo que representa o campo e comprou a minha e a tua vida com um preço de sangue. Diz assim: também o reino do céu será semelhante a um tesouro escondido no campo. O tesouro é a minha alma e a tua alma. Eu louvo a Deus que Jesus comprou a minha alma e a minha alma é dele e vai ser sempre dele. E não adianta o diabo querer, porque a minha alma já tem dono. A minha alma não está a negócio, ela pertence a Cristo. Você, meu amigo, já entregou a sua vida a Cristo? Você pode dizer, como disse Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Quando isso acontece é porque nós entregamos o nosso espírito, nossa alma, o nosso corpo inteiramente a Jesus Cristo. Ele é o dono da minha vida, ele é o dono do meu ser e precisa, amigo, ser dono do seu ser, tá? Esse tesouro escondido aqui, talvez Deus está falando com você, que está escondido, mergulhado no pecado, na desilusão, na frustração dos prazeres efêmeros deste mundo, prazeres que vão passar mais cedo ou mais tarde. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. E aqui, diz aqui, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Você observa que existe uma palavra aqui no meio, pelo gozo, ou seja, pela alegria. Aquele homem comprou esse tesouro que é a minha e a tua alma com preço de sangue e ele fica alegre quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 15, versículo 7, que a alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você precisa, meu amigo, se ainda não entregou a sua vida a Cristo, não cochear entre dois pensamentos, não pensar duas vezes, mas entregar a sua vida a Cristo agora, para que Ele passe a ser o dono da tua vida, para que Ele possa ter esta alegria de dizer: meu Pai, este aqui é meu, eu comprei com preço de sangue naquela cruz do Calvário. Que Deus em Cristo nos abençoe, meu amigo, meu irmão, hoje e sempre. Amém, amém. Graças a Deus.